Meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo para o nosso canal. Nós iremos tratar a respeito neste vídeo sobre fraude em licitações e contratos administrativos. Nós vamos tratar e destrinchar especificamente o artigo 337, letra L, agora inserido no Código Penal, e nós iremos estabelecer os fatores que são fundamentais para a caracterização deste crime. Então vamos lá. Vou colocar na tela para vocês, para que nós possamos compreender juntos esse estudo. Primeiro, artigo 337L, fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato nela decorrente. Aí temos mediante. E aí diz o artigo 337L as suas formas, né? Existem 5 formas ou modalidades em que possam trazer uma fraude que traga, portanto, prejuízo para a administração pública, seja por meio de uma licitação ou um contrato administrativo. Aqui diz contrato, né? Contrato licitatório. Então nós temos tais situações que possam ocasionar efeitos negativos para a administração pública. Então nós vamos destrinchar cada uma delas, né? Primeiro, a entrega de mercadoria ou prestação de serviço com qualidade ou em quantidade diversa das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Então nós temos essa primeira categoria, né? Nós podemos elencar as suas formas. Essa seria da forma mais objetiva possível, né? Porque ela traça como parâmetro a questão de uma entrega, uma prestação de serviço, entrega de mercadoria ou prestação de serviço em qualidade ou quantidade diferente do que foi previsto no edital, na contratação ou mesmo instrumentos contratuais. Um exemplo também de instrumento contratual, a contratação direta também que possa ocasionar este efeito. E o que nós podemos estabelecer sobre esse instituto em si é que deve haver o prejuízo à administração pública, conforme já mencionado no artigo 337L. Então, o prejuízo à administração pública é o que foi como elemento, como marco inicial, ou seja, todos os crimes, inclusive, que nós vamos mencionar, todas as suas formas, né, para impetração de fraude à licitação, ou mesmo contrato administrativo, licitatório, né, da contratação, estão relacionados ao elemento material, ou seja, não se trata de crime formal. Deve haver um prejuízo ao erário, deve haver um prejuízo para a fazenda pública, para a administração fazendária. Então nós temos este efeito negativo, todos os crimes que nós vamos mencionar. E dentre eles, aquilo que eu estou tratando, o inciso primeiro trata sobre entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou quantidade diverso, né? Então, aquilo que estava previsto no edital, 200 sacas de farinha, por exemplo, foi entregue apenas 150. Então, houve uma diminuição no tocante à sua quantidade. No tocante à sua qualidade, pode acontecer de diversas formas, né? No tocante à qualidade de um papel para impressão, uma questão que envolva elementos negativos, efeitos negativos, né, no tocante à contratação. Então nós temos esta conduta negativa que passa seus efeitos também negativos. A questão do inciso segundo trata sobre o fornecimento como verdadeira ou perfeita, né? Uma mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Então pode colocar na tela aqui de volta a mercadoria. Nós temos uma mercadoria, um exemplo, podemos até conceituar o que é mercadoria, uma coisa móvel sujeita a operação comercial / empresarial. Isso você vai ler no meu artigo que eu deixo aqui na descrição. Então nós temos também uma falsificação desta mercadoria, que ela foi alterada, adulterada, contrafeita ou feita de forma ilegítima, né, como a venda para a administração pública, que havendo prejuízo ou no tocante ao contrato dela decorrentes. Então nós temos uma falsidade na alteração de sua propriedade, uma modificação da verdade. Então isto vai constituir como crime e uma fraude contra a administração pública, aquela que irá contratar. Então nós temos este outro crime,
Então nós podemos observar também um fato interessante, é que na prática o que pode acontecer é de fato uma perícia ou um laudo que confronte, né, de fato, de que houve esta fraude, assim como ocorre no crime de moeda falsa. Então nós temos essa possibilidade de verificar se realmente aquela mercadoria foi adulterada, foi deteriorada, desgastada, e no caso do desgaste e o ato de ser inservível, tudo bem, isso talvez não necessite de fato uma perícia, algo técnico, mas no tocante à deterioração, nós temos que pontuar especificamente que o edital, sendo uma lei entre as partes, deverá constar se qual vai ser a forma daquela mercadoria ser contratada. Então, esse outro mero detalhe, isso faz uma grande diferença para fins penais. Então, nós temos que observar este grande detalhe e do tocante à aquisição destas mercadorias no seu plano de uso, o estado de uso delas. Então nós temos que vislumbrar esta questão de quantidade e qualidade da mercadoria a ser adquirida pela administração pública ou já adquirida. Mesmo que havendo uma omissão na efetiva entrega, poderá surtir efeitos negativos para o contratante, o licitante. Por quê? Porque o efeito negativo será a entrega, a devolução dos valores, e eles podem também, ele pode responder na sua esfera civil ou mesmo administrativa, por meio de sanções administrativas previstas na nova lei de licitações, inclusive, e que também, inclusive, já havia na lei anterior. Então nós temos também o inciso terceiro, que trata sobre a entrega de mercadoria de uma por outra. Isso pode acontecer, um erro, né? Isso é um erro, e esse erro pode ocasionar efeitos negativos? Pode. Só que nós estamos a tratar de crime. Então, o crime em si, ele deve haver um prejuízo à administração pública. Qual prejuízo é este? Que haja um prejuízo ao erário, ou seja, a mercadoria entregue de uma por outra, né? Aquela frase, vendeu o gato por lebre, é exatamente este que se enquadra ao presente caso. Imagina, uma pessoa comprou uma máquina de lavar e chega lá, vem dentro toda sem a sua seu motor interno. Imagina que absurdo. Então há um prejuízo efetivo, né? Um valor, uma questão inferior, uma mercadoria entregue inferior também, né? Não somente entregue uma por outra. Então é feito logicamente genérico, né? Isso de fato é bom constar que esse efeito, né, genérico possa ocasionar efeitos de interpretação. Então deixou aberto, foi entregue uma mercadoria de um jeito, foi daquilo que foi diversamente contratado. Então é muito comum que de fato possa ocasionar. E o dolo deve estar presente, a vontade livre e consciente para a consecução dos resultados. De todos esses tais crimes, não pode haver um crime de modo a modalidade culposa, ou seja, por um erro, né, do licitante, do licitado, licitante, de quem seja, e aí temos essa entrega, né, esse prejuízo. Então, se não houve um dolo, uma vontade, não há que se dizer que se trata de um crime. Caso contrário, se há um dolo e ainda o sujeito não repara aquele prejuízo, né, que ocasionou, não faz os devidos reparos, consequentemente haverá a caracterização de um crime. No inciso 4, trata sobre a alteração da substância, quantidade e qualidade, substância, qualidade ou quantidade de mercadorias ou do serviço fornecido. Então nós temos também muito simples, muito objetivo, né, que nós temos que observar na quantidade, a qualidade e a substância. É a mesma coisa, parece que há um erro redacional porque repete algo que já era óbvio, né? Aquilo que eu até mencionei anteriormente, a mesma forma de entregar uma mercadoria por outra, e aí poderia ser na sua substância, quantidade, qualidade. Isso não haveria nem sentido ter esse inciso quarto nesse artigo 337L. Nós temos que pontuar o inciso quinto, que também deixa também um reduto de interpretação muito simples, né, objetivamente, de que qualquer meio, a fraude, né, por qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública
ou proposta à execução do contrato. Então nós temos outro interessante ponto que acredito que é uma repetição, de fato, que todos os crimes que estão previstos no artigo 337L têm que trazer um efetivo prejuízo e que são de forma injusta, de fato. Então, não mudou nada, não se alterou nada o que estava previsto no artigo 96 da Lei de Licitações, Lei 8666/93. Então, não há um prejuízo efetivo. Quanto ao aspecto subjetivo, já mencionei todos os crimes mencionados aqui, todas as formas, né, da consecução de resultado de fraude, seja numa licitação ou mesmo num contrato, deve haver, de fato, um dolo, a presença de uma vontade livre e consciente para o resultado que esteja a realização de fraude do evento danoso para a administração pública e a consumação ser efetiva na devida entrega, numa proposta ou uma execução. E haverá a tentativa quando sempre que, se não havendo, por exemplo, um pagamento, não há o crime. Isso de fato ocorre usualmente. Vamos supor que já se foi elaborado o contrato, fez tudo certinho, que teve aquela formalização, só que não houve um prejuízo efetivo para a administração pública. Lógico, não haverá o crime, logo não haverá o crime previsto no artigo 337L. Sobre a norma secundária, nós temos que vislumbrar que se trata de crime de reclusão de 4 a 8 anos, além de aplicação de multa. A competência para julgar, por se tratar de crime como se fosse um crime contra a administração pública, inclusive o artigo 29 e 30 do Código de Processo Penal deve ser devidamente aplicado como ação penal pública incondicionada, ou seja, devendo ao Ministério Público, fiscal da lei e também o titular da ação penal aplicar de forma objetiva, né, fazendo a denúncia, né, para que a ação seja promovida, a ação penal seja promovida e ela deve ser incondicionada, sendo admitida uma ação penal subsidiária da pública, se não ajuizada no prazo legal. Ou seja, pode o sujeito passivo, no caso, na verdade, poderia ser a prefeitura, um órgão público específico, o Estado, ou mesmo a União, ou mesmo aqueles sujeitos que têm a prerrogativa de licitar, promover esta ação penal com o objetivo de trazer a verdade dos fatos e ser aplicado a lei ao caso concreto. Então não há nenhum problema, nenhum impeditivo. Sobre a questão do acordo de não persecução penal, veja que o artigo 337L, né, estabelece sobre a pena ou norma secundária, no caso que aqui interpretativamente estabelece sobre essa questão da pena ser de 4 a 8 anos. Então, sendo de 4 a 8 anos, o regime é semiaberto. No entanto, há essa questão de aplicação do acordo, sim, desde que, nesse caso, não havendo o fator mínimo sendo a pena mínima sendo 4 anos, logicamente, não haveria nenhum impeditivo para a aplicação do acordo de não persecução penal, do ANPP. É lógico que, preenchidos também os requisitos lá do artigo 28 do Código de Processo Penal, há também a questão desse cúmulo de pena. Vamos supor que a pessoa responde por este crime específico mais outros crimes. Nesse caso, não há esse fracionamento do acordo de não persecução penal. Aqui vai ser aplicado isso e ali vai ser aplicado aquilo outro. Então não há essa possibilidade. Bom, eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vou trazer novidades do mundo jurídico. Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.